Vamos fazer agora a correção da avaliação de história. Observe a imagem abaixo sobre uma cena dos povos nômades e responda às questões 1 e 2. 1. Os primeiros grupos humanos partiram da África e povoaram todos os continentes do mundo. Essa foi uma grande migração que definiu a história da humanidade e aconteceu principalmente porque os povos primitivos eram nômades. Explique o significado de povos nômades. Eram aqueles povos, né, que não tinham moradia fixa e eram conhecidos como caçadores e coletores. Quando o alimento acabava, eles se mudavam de lugar com frequência. 2. Como eram chamados pelos pesquisadores os povos nômades? Assinale a alternativa correta. Eram chamados de caçadores e coletores. Alternativa B. 3. Observe a imagem abaixo e assinale a alternativa correta. Em 1843, o pesquisador Peter Will Lund encontrou em uma região brasileira vestígios de seres humanos pré-históricos. Qual é o nome dessa região? Assinale a alternativa correta. Lagoa Santa, que fica no estado de Minas Gerais. Então, alternativa correta da questão 3, C. 4. O fóssil mais completo e mais antigo encontrado no Brasil recebeu o nome de Luzia. Essa descoberta aconteceu na cidade de Lagoa Santa, em Minas Gerais. Os vestígios encontrados permitiram saber que Luzia e o seu grupo construíam ferramentas de metais e não sabiam controlar o fogo? Não. Eram sedentários e não enterravam seus mortos? Também não. Possuíam moradias fixas e domesticavam animais? Não. Controlavam o fogo, construíam ferramentas de pedra lascada e possuíam o costume de enterrar seus mortos. Alternativa D. 5. Luzia e seu grupo também conviviam com animais gigantes que os pesquisadores chamam de megafauna brasileira e que desapareceram há aproximadamente 10 mil anos. O que causou esse desaparecimento, né? Foram as mudanças ambientais, tá? As mudanças ambientais causou o desaparecimento desses animais gigantes. Analise a imagem abaixo, que se refere a um processo chamado de sedentarização e responda à questão 6. 6. Com as grandes transformações na história, os pesquisadores classificaram os povos primitivos em dois grandes grupos: o grupo dos caçadores e coletores, referente ao nomadismo, e o grupo dos agricultores e pastores, referentes à sedentarização. Explique como vivia o grupo dos agricultores e pastores. Eles começaram a plantar e a colher o seu próprio alimento, tendo moradia fixa, e eles também praticavam o pastoreio, tá? E os animais também começaram a ser domesticados. 7. Quando os grupos humanos começaram a praticar a agricultura, também começaram a domesticar animais. Alguns animais domesticados na época eram porcos, ovelhas, vacas, aves, cães e cavalo. Explique a importância da domesticação desses animais para os grupos humanos da pré-história. Então, das ovelhas, eles tiravam a lã para produzir suas vestimentas, dos porcos a alimentação, da vaca o leite, tá? Do cavalo para tipo de meios
de transporte. Então, esses animais, porcos, aves, ovelhas, vacas e bois, eles eram criados para o consumo de carne, leite e o uso da lã para a produção de vestimentas. 8. Como é chamado o tipo de domesticação de animais iniciado na pré-história? Pastoreio, tá? Então, a alternativa correta da questão 8 é a B. 9. Observe a imagem a seguir referente a uma cerâmica e escreva como foi o início das indústrias da humanidade. Então, com a descoberta do fogo, os primeiros grupos humanos, eles passaram a ter as primeiras experiências com a modelagem e a queima do barro para a produção da cerâmica. E para muitos pesquisadores, trata-se das primeiras indústrias da humanidade, tá? Então, foi com a descoberta do fogo, né, que os primeiros grupos humanos passaram a ter as primeiras experiências com a modelagem da cerâmica e do barro, e para os pesquisadores foi quando surgiram as primeiras indústrias da humanidade. 10. Com o uso do fogo, desenvolveu-se a fundição de metais, primeiramente o cobre, o bronze e depois o ferro. Com esse período da história ficou conhecido, como esse período da história ficou conhecido pelos pesquisadores? Idade dos metais, descoberta do ouro, revolução agrícola ou nomadismo? Idade dos metais. Então, alternativa 10, questão A.